Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o citoplasma das células eucariontes. Dos nossos vídeos anteriores a respeito dessa seção, você foi capaz de entender a organização, a estrutura e a função de 4 organelas encontradas em eucariotos. Você aprendeu a importante função do retículo endoplasmático liso, do retículo endoplasmático rugoso, do complexo de Golgi, dos lisossomos e também do peroxissomos. Nessa aula você vai conhecer um pouco mais sobre 2 organelas encarregadas na conversão de energia, que são as mitocôndrias e também os cloroplastos. Você já ouviu falar sobre essas organelas? Sabe dizer quais são os tipos de células que apresentam essas 2 organelas e quais são as suas funções? Se você não sabe, permaneça nesse vídeo. Inicialmente, você precisa ter em mente que para a célula manter toda a sua estrutura, manter todo o seu arcabouço, a sua membrana plasmática intacta, além disso as suas organelas funcionando perfeitamente e muitas vezes a célula exercendo suas funções fisiológicas na produção de neurotransmissores ou até mesmo durante o processo de contração muscular, secretando saliva ou até mesmo produzindo a lágrima e reagindo contra os diversos tipos de micróbios existentes que podem invadir um organismo multicelular. A célula ela precisa produzir energia. Essa produção de energia ela pode vir de uma conversão de uma energia luminosa. Isso acontece, por exemplo, em um organismo autotrófico, como nas plantas, nas algas ou até mesmo em algumas bactérias autotróficas. Ou pode acontecer também de o organismo ele oxidar substâncias que já são ricas em energia, como por exemplo a glicose, além disso ácidos graxos e também aminoácidos. Portanto, a vida de um ser vivo depende, dentre outros fatores, da obtenção de energia. As mitocôndrias, que ocorrem em quase todas as células de animais, de plantas e fungos, elas convertem a energia que está presente nas moléculas orgânicas em ATP, que vai ser utilizado em vários processos fundamentais para que a célula ela permaneça em homeostase, enquanto que os cloroplastos eles estão presentes apenas em algas e também em plantas e basicamente faz a conversão de energia luminosa em energia química por um processo que nós conhecemos como fotossíntese. Quando essas 2 organelas são vistas na microscopia eletrônica, como você consegue observar aqui ao lado, é possível observar detalhes da sua ultraestrutura e observe como é complexo o interior dessas organelas. No final dessa aula você vai compreender que essas organelas elas se multiplicam independente do núcleo da célula e além disso essas próprias organelas elas apresentam seu próprio material genético que é responsável pela síntese das suas próprias proteínas que são necessárias para manter a sua arquitetura. Acredita-se, inclusive, que essas 2 organelas tenham sido endocitadas antes de uma célula eucariótica existir, numa hipótese que nós conhecemos como hipótese endossimbiótica. Ainda, segundo essa hipótese, as mitocôndrias e os cloroplastos, com o passar do tempo, foram perdendo um pouco do seu genoma e passaram a depender altamente das proteínas que são codificadas pelo núcleo celular e que devem ser passadas para cada organela através de sistema de transporte. E além disso, essas células também passaram a depender dessas organelas não só para a produção de energia, mas como também de reações biosintéticas que devem ocorrer no interior dessas organelas. As mitocôndrias são pequenas organelas que medem cerca de 0,5 até 2 micrômetros e podem ocupar cerca de 20% do citoplasma de uma célula. Essas pequenas organelas apresentam uma atividade bastante plástica, elas podem se multiplicar independente do núcleo e então passa a vida inteira de uma célula tentando se adaptar ao seu ritmo de sobrevivência. Essas organelas geralmente estão associadas ao citoesqueleto microtubular e então em diversos tipos de células podem assumir diversos tipos de aspectos morfológicos e também atividade migratória. Essas mitocôndrias, em uma célula polarizada, como o neurônio, por exemplo, ela pode se mover constantemente do corpo celular até mesmo para o final dos axônios e em uma célula muscular responsável pela atividade contrátil, essas organelas podem permanecerem fixas em determinados locais onde exija uma necessidade energética muito grande. Essas mitocôndrias são também importantes em vários outros processos, como até mesmo a reprodução, onde estão associadas ao flagelo dos espermatozoides,
fornecendo ATP para que haja motilidade para garantir o encontro com o óvulo. A aquisição de mitocôndrias foi um avanço bastante significativo para a vida dos animais, uma vez que o processo de oxidação da glicose acontecendo no interior das mitocôndrias gera muito mais ATP do que o processo de fermentação que acontece, inclusive, em alguns tipos de organismos, como nos fungos, por exemplo, ou até mesmo nas nossas células, quando há ausência de oxigênio. Nas mitocôndrias, o metabolismo da glicose ele acontece de forma completa, levando à oxidação da glicose a partir da molécula de oxigênio com liberação de CO2, de moléculas de água e de um saldo positivo em ATP que pode ser 15 vezes maior do que o saldo da glicólise. Conforme você consegue observar na imagem ao lado, as mitocôndrias elas apresentam duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. A membrana externa ela é lisa e muito semelhante à estrutura que a membrana plasmática da célula ela apresenta. Essa membrana, portanto, ela deve ser constituída de fosfolipídios e também proteínas. Já a membrana interna, ela é um pouco diferenciada e, além disso, observe que ela apresenta dobras e pregas que nós chamamos de cristas mitocondriais. E, além disso, é no interior dessas cristas mitocondriais que existe um líquido viscoso que nós conhecemos como matriz mitocondrial, onde estão inseridos tanto DNA quanto RNA, ribossomos e uma série de enzimas que são importantes para a fisiologia dessa organela. Vale ressaltar que os ribossomos que estão presentes dentro das mitocôndrias, eles são diferentes em tamanho quando comparado ao ribossomo das células eucarióticas. Um fato interessante sobre as mitocôndrias é que na reprodução sexuada, tanto de animais como de plantas, a origem das mitocôndrias ela é materna. Embora o espermatozoide ela apresente mitocôndrias, que são responsáveis pelo fornecimento de energia para que aconteça a fecundação, essas mitocôndrias, após o encontro dos dois gametas, elas se degeneram e então apenas as mitocôndrias do óvulo é que ficam presentes no zigoto e, consequentemente, estará presente em todas as células desse organismo multicelular. Já os cloroplastos, que você consegue observar na imagem ao lado, eles são responsáveis pelo processo de fotossíntese. Provavelmente você já ouviu falar nessa organela desde o seu ensino primário. Essas organelas elas armazenam um pigmento chamado de clorofila, que é responsável em grande parte pelo processo fotossintetizante. Um cloroplasto típico deve medir cerca de 4 micrômetros e, de forma semelhante, as mitocôndrias também apresentam duas membranas, uma membrana externa e uma membrana mais interna, como você consegue observar nessa imagem. Observe também que no interior do cloroplasto, que mais se parece em uma lentilha, observe também uma grande quantidade de estruturas membranosas que nós conhecemos como tilacoides. No interior desses tilacoides ou no interior dessas bolsas existe um estroma, onde também é possível observar ribossomos, proteínas e material genético na forma de DNA. Bom pessoal, por hoje é só. Nessa aula você compreendeu um pouco mais sobre as mitocôndrias e também sobre os cloroplastos. Aproveite para registrar os principais tópicos no seu caderno. Até mais!